Falando também sobre a Europa, né, sobre a inflação, né, que a gente tem comentado bastante, como que está a inflação lá? Então, saiu o índice de inflação ao consumidor, que ele ficou em 2,5 nos últimos 12 meses. É uma boa notícia, né? A inflação está bem estável lá na Europa, mas mesmo assim, como a gente disse semana passada, o Banco Central também europeu está bem cauteloso em relação à redução de juros, apesar do que eles têm um outro problema, que é eles estão com pouco incentivo, né? Talvez a redução de juros na Europa não venha tanto pelo lado só da inflação, né? A inflação caindo um pouquinho lá, eles já podem reduzir os juros para incentivar o investimento lá, né? Eles estão com problema de investimento, os indicadores lá de PCI, de serviço, estão tudo ali por volta de 50, um ou outro abaixo de 50, estão em terreno contracionista, e eles têm um problema de crescimento histórico, né? Assim, por todos esses motivos que a gente falou da China, a Europa tem muito mais, né? Não tem nem espaço mais para construir lá direito, se eu não me engano. E quando o César fala de investimento ali, ele não está falando investimento financeiro, está falando Financeiro, de né? investimento Real, né? na economia real. Em indústria, em serviços, em contratação, em tudo isso. Apesar, a grande vantagem da Europa para a China é que eles têm uma política de fronteiras mais abertas, né, e recebem muito mais imigração qualificada, muita imigração qualificada aqui de brasileiro, de pessoas que querem ir lá estudar, desenvolver um trabalho bem feito e tal, eles estão bem abertos a isso e eles conseguem razoavelmente repor essa mão de obra, né? Na hora que eu percebi que a gente está aqui embaixo da Torre Eiffel, ó, estamos falando de Europa, né? Mas não dá para construir várias Torres Eiffel também, é só uma, né? Já tem mais de 100 anos essa daí. Então eles vão ter que se reinventar também. E o Banco Central de lá também está bem cauteloso, mas a expectativa esse ano, resumindo aqui, né, esse pedaço internacional que a gente gosta de falar, é de indicação de queda de taxa de juros, tanto na China, como na Europa, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda está meio nebuloso, mas aumentar a taxa parece estar fora de cogitação, na Europa também, na China também, acho que bem menos, inclusive. Acho que no mundo inteiro já está sinalizando uma queda de juros. A grande questão não é nem a dúvida se vai cair ou não. A grande questão é quando que começa e qual que é a intensidade que ela vai cair. Então não basta só também começar a cair agora, mas cair muito lento. Então, começando a cair agora com alta intensidade, vai gerar também um resultado mais rápido do que você antecipar essa queda e fazer ela devagarzinho. Então, é importante também entender que quando a gente fala de economia, a gente não está olhando somente para o próprio país. As economias são abertas, então um ponto que ele é muito relevante é a questão da geopolítica. Então, né, como a gente falou ali da China, a questão de você conseguir importar não, desculpa, a China conseguir exportar manufatura barata é uma coisa e exportar tecnologia já enfrenta mais barreira. A Europa também tem situações que são um pouco diferentes, mas ela também tem setores estratégicos, que ela acaba importando muito a energia, por exemplo, da Rússia, ali da Ásia, e isso também traz alguns problemas para ela que estrategicamente pode ser problemático. A gente tem visto também a questão da guerra, né, ali no Oriente Médio, a gente viu que essa semana, de novo, tiveram alguns ataques que cortaram alguns cabos de internet, então também são formas de causar problemas que, a partir do momento que você confia setores estratégicos para um país que não é o seu, você também não sabe até quando que isso vai se manter em segurança e quando isso vai trazer algum problema para você, assim como a Europa sofreu com a questão energética, com a guerra na Rússia e Ucrânia. Então, sempre importante fazer esse tipo de conexão. E